Sabe tudo aquilo que a gente acha que entende sobre o nosso tamanho no universo? É mentira. Uma ilusão cósmica absurda. A nossa noção de importância não passa de uma piada da astrofísica. Vamos mergulhar direto nessa análise que vai, literalmente, bugar a mente e estourar a nossa percepção da realidade. E a gente começa com a parte 1, a grande mentira cósmica. Para entender o nível de loucura do universo, o primeiro passo é aceitar o quão distorcida é a visão do nosso próprio quintal. Olha só essa primeira verdade de cair o queixo. O nosso Sol não é gigante. A gente cresce aprendendo que ele é o grande rei, uma bola de fogo colossal, né? Mas no cenário real do universo, o Sol é só uma estrela bem na média, uma poeira cósmica comum. A diferença de tamanho é absurda. A Terra tem cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. O Sol, 1,4 milhão de quilômetros. E ele sozinho concentra mais de 99% da massa de todo o nosso sistema solar. A Terra é praticamente um erro de arredondamento. Mas mesmo com toda essa moral, a gente não pode esquecer. O Sol ainda é uma estrela pequena. Agora as coisas começam a ficar bizarras. Parte 2. Monstros estelares. É hora de sair da luz do nosso sistema e conhecer os verdadeiros gigantes que assombram a escuridão. Guarda bem esse número na cabeça. 2150. A hipergigante vermelha Stephenson 218, que está escondida a 19 mil anos-luz daqui, é exatamente 2.150 vezes maior que o nosso Sol em diâmetro. É um tamanho tão, mas tão ridículo que o nosso cérebro simplesmente não consegue processar. Imagina o seguinte, se a gente pegasse essa hipergigante e colocasse no exato lugar onde o Sol está hoje, as consequências seriam assustadoras. As bordas de fogo dela engoliriam Mercúrio, Vênus, a nossa Terra, Marte, Júpiter, e essa destruição só ia parar lá depois da órbita de Saturno. Todo o nosso sistema planetário interno ia ser vaporizado num piscar de olhos. Para colocar isso numa perspectiva que faça sentido, vamos usar a velocidade da luz. A luz viaja do Sol até aqui na Terra em mais ou menos 8 minutos. Mas, se essa mesmíssima luz tentasse dar uma única volta em torno da Stephenson 218, ela levaria mais de 8 horas seguidas correndo na velocidade limite do universo. É o tipo de coisa que quebra completamente a nossa noção de realidade. O que levanta uma dúvida muito justa: como isso é sequer possível? Como que a física permite que uma esfera de gás fique tão gigantesca no meio do vácuo sem desmoronar completamente sob o próprio peso? A resposta curta é caos extremo. Nos momentos finais da vida de uma estrela dessas, o combustível de nitrogênio simplesmente acaba. Aí a gravidade entra em cena e esmaga o núcleo com uma violência absurda. Isso faz com que elementos mais pesados, tipo o hélio, entrem em ignição sob uma pressão descomunal. E o resultado de toda essa bagunça? A estrela incha de um jeito monstruoso, virando uma nuvem mega instável de bilhões de quilômetros. Essa escala monumental dá um peso totalmente novo para aquela frase famosa do Carl Sagan: existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. Agora, se uma única hipergigante já desafia toda a nossa lógica, tenta imaginar o que acontece quando bilhões delas resolvem interagir ao mesmo tempo nesse campo de batalha gigante que é o cosmos. O que nos leva ao ponto 3, canibalismo galáctico. O universo distante não tem nada de pacífico. Na verdade, está mais para um campo de extermínio. Lá fora, a lei do mais forte é o que dita as regras. A gente está falando de um fenômeno bizarro em que galáxias supermassivas literalmente arrastam e despedaçam galáxias menores que dão o azar de cruzar o caminho delas. Elas engolem estrelas, planetas, sistemas solares inteiros, fundindo tudo num banquete gravitacional selvagem. E se bater aquela sensação de que o nosso sistema pelo menos está seguro, bom, não é bem assim. Há uns 2 bilhões de anos, a galáxia de Andrômeda devorou uma galáxia irmã da nossa. Hoje, a Via Láctea flutua aí numa paz que é pura ilusão. Porque daqui a 4,5 bilhões de anos, Andrômeda vai colidir de frente com a gente e nos engolir sem dó. O nosso encontro com a destruição já está agendado. Mas prepara o fôlego porque agora vem o verdadeiro soco no estômago. Todas essas estrelas monstruosas, todos esses planetas e galáxias canibais, basicamente tudo que a gente já conseguiu detectar, representa meros 4% da realidade. Pois é, 96% de tudo que compõe o universo é totalmente invisível. Matéria e energia escura que, falando a verdade, a gente não faz a menor ideia do que sejam. E a gente chega no ponto 4, o mistério final. Vamos dar o último e de longe o mais assustador passo rumo ao limite da compreensão humana. 45 bilhões
Esse é o raio estimado do nosso universo observável, medido em anos-luz. Mas calma, isso não é uma parede de tijolos, não é o fim físico de tudo, é apenas o limite de onde a luz teve tempo de viajar até chegar aqui nos nossos telescópios, desde a origem de tudo. É uma bolha cega, a fronteira absoluta do que é permitido para a gente enxergar. Só que bem ali, quase encostando na borda dessa bolha, tem alguma coisa muito bizarra puxando as cordinhas. A comunidade científica notou um padrão simplesmente inexplicável. Um grupo enorme de umas 800 galáxias viajando exatamente na mesma direção. Elas não estão só flutuando com a expansão natural do espaço, não. Elas estão sendo violentamente arrastadas juntas a incríveis 1000 km por segundo. O nome que deram para esse mistério é fluxo escuro. Pensa numa anomalia gravitacional invisível, uma força com um poder que a gente nem consegue calcular, puxando esses aglomerados absurdos de matéria para um único ponto. E o detalhe que arrepia, esse ponto de encontro fica completamente fora do universo observável. Está escondido atrás da nossa parede cósmica. O que essa escala insana mostra pra gente é que pedaços inteiros do nosso universo conhecido estão sendo sugados para pura escuridão. Tudo está sendo arrastado por um absoluto desconhecido, por algo tão colossal que simplesmente ignora as leis da física que a gente usa hoje. Pode ser literalmente qualquer coisa puxando a gente lá do outro lado. Resumindo a ópera, a gente viaja numa rocha microscópica, rodeados por estrelas gigantes e galáxias canibais, sendo puxados silenciosamente para fora do mapa. O que deixa a pergunta mais brutal de todas ecoando na nossa cabeça. O que diabos existe além da fronteira do universo que a gente consegue ver? Fica com essa pulga atrás da orelha, porque a resposta é um mistério absoluto e assustador.